Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Amanda Garcia e hoje eu vou falar um pouco sobre como é a entrevista e o visto para vir aqui e como tirar o visto para vir aqui para a BSSM. Espero poder ajudar vocês. Bom, primeiro eu vou falar sobre a entrevista. Gente, o que eu vou falar é a minha experiência e a experiência de pessoas que eu conheço daqui. Primeira coisa que eu quero dizer é que você não precisa se preocupar. Algumas duas pessoas me perguntaram como que é aqui, meio preocupadas, e sim, às vezes a gente fica preocupado. Eu fiquei preocupada na minha vez, mas de verdade, é super tranquilo. Eles vão te perguntar, primeiro, como você está e o que você espera receber aqui da Beta. O que que você espera, por que que você tá vindo, entendeu? O que que você tá esperando daqui. Eles também perguntas sobre a parte de vida de avivalista. Se você já começou a fazer sua inscrição na Bethel, você viu que tem uma parte que eles perguntam falam sobre a vida de avivalista e perguntas sobre santidade. Então eles vão te perguntar, por exemplo, se você já cometeu um crime, se você já fez parte de algum ocultismo, se você já teve algum problema sexual relacionado a essa parte. Então, eles vão te perguntar as mesmas perguntas na entrevista e aí você só vai falar sim ou não. Outra coisa que eles perguntam é como você pretende se sustentar aqui. Como eu vou falar mais na frente, o nosso visto para vir para a escola é o M1 e você não pode trabalhar aqui. Então, eles querem saber como você pretende se sustentar. Se é através de doações, se você já junta esse dinheiro, ou se são os seus pais, enfim. Outra coisa que eles perguntam é se você tem o apoio dos seus pais e dos seus mentores. Gente, é bem tranquilo. Essas são as perguntas principais que eles fazem. Não precisa se preocupar muito com o inglês perfeito. Você precisa saber se comunicar em inglês, mas não precisa ser perfeito. Eles sabem que você é de outro país, então eles têm muita graça com você. Eles vão tentar te entender da melhor forma possível. E eles vão falar, se você precisar que eu fale de outra forma, ou se você precisar que eu fale de forma mais lenta, é só falar. Então é tranquilo. Outra coisa, pessoal, falem a verdade, sabe? Se você tá se inscrevendo pra vir pra uma escola que o foco principal é o avivamento, nada melhor do que começar isso já na sua inscrição, na sua vida, sabe? Antes de vir pra cá. E não é se você responder sim pra alguma dessas perguntas, sabe? Não quer dizer que você não vai vir. Então, eles não esperam que você não tenha um passado, que você seja uma pessoa perfeita, de verdade. Então, preze sempre pela verdade e começa sempre com a integridade no coração, né? Então, agora nós vamos falar sobre o visto. Então, pessoal, depois que você for aprovado na escola, eles vão te dar passo a passo de como fazer para tirar o visto. Então, é tranquilo. Primeira coisa é que você precisa ter um passaporte válido. É óbvio. Mas, depois que você for aprovado, eles vão te enviar o documento I-20 ou I-20, e esse documento, ele é muito importante. Eles vão te enviar esse documento pelos correios, porque não pode ser por e-mail, e esse documento comprova que você foi aceito na escola, e você só pode tirar o visto de estudante se você tiver esse documento. Então, é muito importante que vocês fiquem atentos a colocar o seu endereço certinho. Você não pode colocar caixa postal. Então, coloque seu documento certinho. Se o seu endereço for aquele tipo de endereço que é difícil de chegar às coisas, você pode mandar um e-mail para eles informando que você quer colocar para o endereço de uma pessoa de confiança sua. Mas que seja realmente de confiança. Esse documento, ele comprova que você está aí na escola, como eu já falei, e aqui nos Estados Unidos ele vai demonstrar o seu status, se você ainda está como estudante aqui. Então, você precisa ter esse documento. Na hora de tirar o visto, você precisa ter esse documento quando você entrar aqui nos Estados Unidos. Então, você precisa ter o documento para a matrícula da escola,
E se você sair para alguma viagem missionária, você também precisa. Ou seja, você precisa ter esse documento aqui com você e não perder. Até você voltar para o Brasil, você não pode perder. Porque o que acontece? Ele comprova que você veio como aluno e continua como aluno aqui nos Estados Unidos. Vai ter momentos que a escola vai pedir para assinar esse documento outra vez. Tem mais de uma assinatura que eles precisam fazer no meio do ano, praticamente, quando você estiver aqui, porque eles querem saber se você não veio pra cá e depois saiu da escola e tá ilegal aqui, entendeu? Então esse documento é bem importante. Depois do seu visto e do passaporte, esse é o mais importante. Então esse documento ele demora de 2 a 4 semanas pra chegar. Então, depois que seu I-20 chegar, você vai ver que em cima, no papel, vai ter escrito a SEVES ID, que é um número que vai servir para você pagar a taxa da SEVES. Essa taxa você precisa pagar e você precisa levar o comprovante de pagamento dela quando você for fazer a entrevista do visto. Essa taxa, ela demonstra, ela controla tem o controle dos intercambistas e estudantes que estão entrando nos Estados Unidos. Então, é uma taxa à parte do visto, mas você precisa pagar. Eu vou deixar o site que fala mais sobre a taxa SEVES aqui embaixo, e que é uma parte do site da Embaixada dos Estados Unidos. Bom, pessoal, depois de pagar a taxa SEVES, você vai precisar preencher o formulário DS-160. É um formulário online e esse formulário é para qualquer pessoa que quer tirar um visto dos Estados Unidos, sendo estudante ou não, ou turismo, enfim. Sempre tem que preencher. Esse formulário ele é preenchido em inglês, todas as respostas devem ser em inglês. E fique atento, porque às vezes você consegue traduzir a pergunta, mas a resposta tem que ser em inglês. Então, após você preencher esse formulário, eles perguntam perguntas básicas, tipo assim, por que você quer ir para os Estados Unidos? Eles perguntam vários números de documento, então esteja com seus documentos em mãos, passaporte, identidade, enfim. Então, depois que você preencher isso, você vai marcar a entrevista. A entrevista, pessoal, na embaixada, ela pode ser em inglês. Por quê? Porque como você está indo para um país que você vai precisar do inglês, eles querem saber se você está falando a verdade e se você sabe falar inglês. Como eu já falei, a mesma coisa que a entrevista da escola, você não precisa ter inglês perfeito, então não se preocupe. Eles querem saber o quê? Se você consegue se comunicar e se você consegue entender. Então, para a entrevista você vai precisar de todos esses documentos. O I-20, a comprovação de pagamento da taxa SEVES, a comprovação de pagamento DS-160. Eles também vão pedir comprovação de renda. E também, se você tiver alguma conexão no Brasil, alguma ligação, é muito legal você levar também, porque ajuda eles a acreditarem que você não tá vindo aqui pra ficar aqui de forma ilegal. Então é bem tranquilo, você vai... Se a sua entrevista for como a minha aqui, eu fiquei bastante tempo na fila, horas, vai orando aí e vai dar tudo certo. Mas não se preocupa com tanta informação, vai fazendo passo a passo, que vai ser tranquilo e no final vai dar tudo certo. E é isso. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida me fala. E um grande beijo.